Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos, diante do Senhor, agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, reconhecer, ó Deus, que tudo que nós temos, ó Deus, o nosso respirar, o nosso andar, o nosso pensar, tudo isso, ó Deus, vem da parte do Senhor e nós dependemos inteiramente do Senhor. Portanto, ó Deus, nós queremos, quando pensamos a respeito disso, nós queremos agradecer, porque o Senhor mesmo, com teu grande amor, nos revelou, ó Deus, todas essas verdades, ó Pai. E nós queremos mais uma vez te pedir que o Senhor, ó Deus, à medida que nós vamos estudando a tua palavra e aprofundando, ó Deus, nas doutrinas bíblicas, que elas não sejam apenas para nosso conhecimento, não sejam apenas para debates inúteis, mas principalmente seja, ó Deus, para que gere em nós a piedade, ó Deus, a santificação ao Senhor, ó Deus, e amor ao Senhor, ó Deus, acima de todas as coisas. Nos abençoe, ó Deus, abençoe também aqueles que nos acompanham à distância, que o Senhor assim nos conduza pelo poder do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. No final da quarta-feira passada, nós vimos que a liberdade de Deus na manifestação de sua graça é algo inerente à doutrina, né? Se tirar a liberdade de Deus, Deus não seria soberano. Tá? Em qualquer desse processo, se nós restringirmos a liberdade de Deus em suas decisões ou na forma como Ele faz, se a liberdade de Deus ela for condicionada ou dependente de alguma coisa que haja em nós, já deixa de ser liberdade. Não é uma liberdade plena, portanto, não seria liberdade. E nós vemos que o Senhor assim, a soberania, ela determina que seja assim. A liberdade, então, é um dos atributos da soberania. Então, todas as vezes, quando nós vimos doutrinas onde há uma ênfase no ser humano, ou que Deus está dependendo, ou quando às vezes a gente ouve, né, Deus queria fazer, mas você não fez sua parte, né? Ou aquelas coisas que um fala para o outro, faça a sua parte que eu te ajudarei, fala, Deus falou isso, né? Faça a sua parte, aí aplica numa série de coisas, série de eventos da vida cristã, e não é bem assim, né? A liberdade é um dos atributos que rege essa soberania, então ela não pode ser dividida, ela não pode ser retirada, né? A liberdade, para ser liberdade, ela precisa ser plena. Tá? Então, em alguns movimentos evangélicos, nós vamos perceber que a soberania de Deus ela é maculada porque é retirada a liberdade da parte de Deus. E ao passo disso, requer uma autonomia para o ser humano, em algum aspecto, em alguma medida. Quando nós falamos de autonomia do homem, nós estamos maculando a doutrina da soberania de Deus, né, porque a liberdade ela precisa ser plena. Portanto, Deus é soberano e, por isso, é livre na manifestação da sua graça. Esse é um princípio fundamental nas Escrituras. Ele é completamente livre na forma como ele aplica, na forma como ele manifesta a sua graça. E volto a dizer, isso sempre se torna muito agressivo para o ser humano, principalmente para o homem moderno, né? O homem moderno, ele é fruto do pensamento do iluminismo, que propagava que o homem é a medida de todas as coisas. Voltando a doutrinas antigas, né, dos filósofos, que colocavam o ser humano como um padrão ali. Então, nós somos fruto disso. Isso foi se desenvolvendo e, de alguma maneira, entranhando nas pessoas, né, no ser humano, de maneira filosófica. Só que esse desejo de autonomia e de ser livre, isso parte do ser humano desde que o pecado entrou no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo. A proposta de Satanás, né, para Eva era exatamente isso.
No dia que você comer, vocês serão como, né, deuses, né? E, portanto, a relação é essa. Se eu sou igual a Deus, eu tenho condição de decidir minha vida, meu destino, meu futuro, né? Eu faço o que eu quiser. Essa é uma proposta que vem sempre em novas roupagens, né? E isso muitas vezes também pincelada ou polvilhadas com partes de textos bíblicos, né? No movimento evangélico, mas, acima de tudo, as pessoas ainda anseiam por isso. Elas anseiam, né, em chegar num ponto onde elas consigam ter uma certa autonomia em relação a Deus. Abraham Butt, ele escrevendo o livro Somente pela Graça, ele fala: se a graça não fosse livre, não seria graça. Se fosse compulsória, seria obrigação. Tá? Esse é um dos fundamentos. Lá em Êxodo, no capítulo 33, verso 19, a palavra de Deus diz assim: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Desde o início da palavra de Deus, Deus se coloca como aquele detentor, o único detentor dessa relação toda, de ter misericórdia, de compadecer. E volto a falar, todas as vezes que nós falamos a respeito disso, soa agressivo para o ser humano, que ele gostaria de falar algumas coisas para Deus, ou muitas vezes tem como se Deus estivesse fazendo uma obra, e aí nós pudéssemos dar uns pitacos, né? Falar alguma coisinha, né? Quem sabe desse outro jeito é melhor, e se a gente for por ali ou por ali? Mas a palavra de Deus, ela vem fechando essa questão do começo ao fim, mostrando que a relação de Deus para com o homem, da salvação e todas as doutrinas que nós esposamos, tudo isso vem de Deus, depende de Deus, é Ele quem determinou, é Ele quem faz, portanto, nós somos apenas os receptores daquilo que diz respeito à bondade de Deus. Isso é a bondade de Deus. Volto a dizer, quando a gente começa a conhecer a graça, nós conhecemos que somos pecadores. Quanto mais conhecemos a graça de Deus, mais a gente entende que o nosso pecado é grande. Faça o teste. Se você começar muito a ficar alarmado com o pecado dos outros, assim, falando, nossa, como que alguém pode fazer isso? Possivelmente é a gente mesmo que está fugindo um pouco do conhecimento do que é graça. Porque quanto mais nós conhecemos a graça, nós falamos assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu tenho a mesma capacidade de fazer aquilo que o outro fez. Eu tenho a mesma propensão, Senhor. E quanto mais conhecemos a graça de Deus, mais nós reconhecemos que somos pecadores e que, então, nós vamos perceber lá no fim de tudo isso, falar assim: ó, Senhor, se não fosse o Senhor fazendo tudo isso, todos nós seríamos condenados. O homem, então, não pode exercer nenhuma influência sobre isso precisa ficar claro para nós. E se Deus soberano e livremente estabelecesse a lei como o caminho da graça, a graça continuaria sendo graça. Mesmo se tivesse somente a lei, pense um pouquinho a respeito. Vamos voltar, tira o processo de redenção. O homem caiu, certo? Nosso representação, federativo, Adão, caiu. Nele todos nós. Portanto, nós perdemos e todos nós estávamos condenados, certo? Então, digamos que nessa condenação, se Deus estabelecesse apenas a lei, ó, se você cumprir a lei, você estará salvo. Continuaria sendo graça. Sabe por quê? Deus já tinha o direito de condenar. Aí ele, no caso, estabeleceria ainda uma chance. Seria a lei. Nós sabemos que não daria como. Vamos tentar exemplificar. Digamos que algum de nós foi condenado à morte por alguma coisa. Chega no dia lá, o júri fala assim: vamos dar uma chance para ele. Vamos dar uma chance para ele.
A chance é o seguinte: se você conseguir correr 10 quilômetros em 10 minutos, você está livre. Você fala assim, não, mas isso é impossível. É quase impossível para um atleta. Como que não seria? Como que eu conseguiria isso? Aí fala, não, aí você está sendo injusto. Fala, não, só estou te dando uma chance. Você vai querer tentar? Né? Faz os cálculos aí. Quem anda na esteira, se você andar na velocidade 6, você gasta 10 minutos para andar 1 quilômetro. Mas aí ele te dá, né, 10 minutos para você andar 10 quilômetros. Aí você fala, não, eu estou morto. Eu falo, então, mas mesmo assim era graça. Mesmo assim era graça. Porque já poderia ter executado logo a seguir. Falou, você tem uma chance, quer tentar? Se a lei fosse estabelecida assim, apenas como esse critério, mesmo assim, seria graça. Só que Deus sabe muito bem que nós não seríamos capazes de cumprir. E é aqui que o Senhor está nos levando por meio do Evangelho. Nós precisamos cada vez mais aprofundar no Evangelho para chegar no ponto que a gente não tenha dúvida nenhuma de falar assim, Senhor, foi só por sua graça. Porque nós temos o problema em nós do pecado, que às vezes nos faz olhar para o outro e pensar assim, mas eu sou até bonzinho, né? Em relação ao outro. Há muitos anos atrás, eu ouvi, na igreja as pessoas estavam falando a respeito disso, e uma pessoa pegou e pediu a palavra. Ela falou assim, o que o pastor está dizendo é que eu sou igual. Lembra não sei se era senador, alguém que, também não sei se ele fazia isso, ou se foi comprovado, que serrava as pessoas lá, negócio lá no Pará, para cima, né? No Pará, no Acre, isso. Aí a pessoa falou assim, só acha que eu sou tão pecador, igual aquele fulano que faz isso? Ela falou, não consigo admitir isso diante de Deus, que eu tenha que ser também condenado juntamente com aquele outro. Né? E aí, além do mais, lá na frente, anos depois, soltaram aí, não sei também se é verdade, que ele tinha convertido. Aí falou, não, aí não é possível. Isso não é possível. Não tem possibilidade nenhuma, ele já tinha que ser condenado. Né? Nós temos em nós esse problema imenso, porque Deus está nos levando a um lugar que a gente não olhe para lado nenhum, olhe apenas para Cristo e fale assim, Senhor, foi só pela sua graça. Senão, não estaria aqui. Senão, estaríamos condenados. Todavia, não haveria salvação para o homem, já que o padrão de Deus é a perfeição. Então, a gente, se fosse apenas a lei, nós já sabemos muito bem que nós não cumpriríamos a lei e todos nós seríamos condenados, né? Porque para Deus, na sua santidade plena, lembre-se, nosso Deus é plenamente santo, 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 santo. Ele não ia admitir na sua presença alguém falou, não, mas ele é beirando aí uns 80%. Fala, não existe isso. E também eu acho que a gente não atinge isso, não. A liberdade ainda na manifestação da graça, a fim de que, como o pecado, aliás, a graça ela reina livremente justamente por ser soberana. Então, Romanos 5, 21 diz assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esses dois textos estão dando base, fundamento àquilo que nós exposamos na Confissão de Fé de Westminster, tá? E também no Catecismo Maior, nas perguntas 33 e 35. Tá? A definição, então, quando a gente chega diante de tudo isso, nós precisamos definir o que é graça
E a graça, nós muitas vezes falamos, e é isso mesmo, graça pode ser definida como favor imerecido, manifestado livre e continuamente por Deus aos pecadores, que se encontravam no estado de depravação e miséria espirituais, merecendo o justo castigo pelos seus pecados. Por que, às vezes, nas nossas confissões, e nós estamos vendo, e o viés nosso é pela teologia dogmática, por isso que nós temos termos que vão se juntando, né, e às vezes parece repetição, mas não é. É porque o desejo daqueles que fizeram é que não houvesse uma chance da gente pensar diferente. Quando ele fala favor imerecido, a maior parte, se você perguntar para a maioria dos cristãos no mundo, o que é graça? Ele fala, é um favor imerecido. Mas, para muitos, esse favor imerecido, ele não é imerecido plenamente. É mais ou menos. Não, uma parte eu mereci, a outra não. Para ele não é exatamente. Por isso que ele fala, manifestado livre e continuamente por Deus. Ou seja, se nós, volto a dizer, se houvesse algo em nós que merecesse a graça, Deus não era soberano. Em meio a toda a sua manifestação, em meio a tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Portanto, não há nada em nós, nada mesmo. Tá? Vamos olhar para alguns textos da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 4, verso 4. Quando Paulo, falando a respeito da história de Abraão, a partir do verso 3, ele diz, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Para alguns que entendem que Abraão, a primeira questão foi a obra de ele crer, nós vamos perceber que esse ato, a palavra de Deus vai mostrar, que também o ato primário de crer é algo que Deus faz. É algo que Deus faz. Para alguns que vão colocar como a história de Abraão, que não, eu dou o primeiro passo, depois Deus faz o resto. Né? Esse é um ato também soberano da parte de Deus. Tanto é que a palavra de Deus fala disso tudo e nos fala que ele foi imputado, e essa imputação é você colocar em alguém aquilo que ela não tinha. Tá? É um ato soberano da parte de Deus. Romanos capítulo 11, verso de número 6. De novo eu volto ao verso 5. Assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tá? Efésios, os irmãos conhecem, né? Pela graça sois salvos. Portanto, esse conceito, quando nós falamos que a graça é um favor imerecido, coloque no seu coração e na sua mente que ele também é livre, né, e é contínuo da parte de Deus. Tá? Para que a gente compreenda a todo momento da nossa vida e da nossa caminhada, né, que não há, de fato, nada em nós, alguma coisa que a gente faça que vá merecer isso. Calvino diz que a graça é um antídoto contra a corrupção da nossa natureza. E o acesso à salvação, a ninguém é vetado, por mais graves e ultrajantes sejam os seus pecados. Nos dois comentários aqui, Calvino comentando nas pastorais, né, e também comentando Romanos, quando fala a respeito disso, ele vem mostrando que tudo isso é, de fato, né, o acesso a essa graça de Deus, ela não depende também do próprio homem ou daquilo que ele tenha feito. Algumas parábolas na palavra de Deus, ela já aponta para isso, e que para nós, em algum momento, a gente vai achar injusto.
Perceba o argumento de Paulo a partir do capítulo 3 de Romanos, quando ele começa falando a respeito da propiciação. Traga a memória aí, vamos fazer um exercício de memória. Romanos começa falando daquela espiral descendente do ser humano, certo? Ele vai falando do pecado, de como o pecado entrou, ele vai falando até onde o ser humano pode chegar, e ele pode chegar muito longe, dominado pelo pecado. E aí, quando chega no capítulo 3, ele faz uma ruptura, ele fala, mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus. E aí ele começa falando sobre propiciação. A questão é, Deus sendo justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele mostra que Deus seria injusto se tivesse apenas nos dado a graça sem providenciar o meio. E, portanto, Deus providencia o seu próprio Filho para que pudesse cumprir a lei e, pelo mérito dele, ele pudesse imputar a justiça a nós. Um ato completamente soberano da parte de Deus. Completamente de Deus. Então, Deus não pode ser chamado de injusto quando ele salva o pior pecador na face da terra, porque ele deu o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer pelos pecados do pior pecador. Paulo, quando fala a respeito disso, alguns acham que Paulo está tentando, usando a retórica, né? Fala assim, dos quais eu sou o pior dos pecadores. Ele repete. Não, olha para a história de Paulo. Paulo, ele sempre lembra disso. Ele perseguia os cristãos. Ele pegou carta, ele matava ali os cristãos no início, né, e ele tinha convicção disso. Diz o texto lá, quando matam Estevão, ele estava lá, e ele consentia. Fala, é isso mesmo, né, é isso mesmo que tem que acontecer. Paulo relembra do começo ao fim, e aí ele chega dos pecadores, eu sou o principal, falando a respeito dessa graça, né, que pode salvar até os mais graves e ultrajantes pecados. Nossa salvação, então, é decorrente do pacto da graça, pelo qual Deus confiou seu povo ao seu Filho, para que viesse entregar a sua vida por ele. Cristo deu sua vida em favor de todos os que o Pai lhe confiara na eternidade. Fazendo também um exercício, vamos lá rapidamente. Isaías 42, verso 6. Vamos lá, conferindo na Escritura os textos. Diz eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Falando dessa obra de Cristo Jesus. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 17, nós sabemos aqui a oração sacerdotal de Jesus, e ele começa, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Aí, a partir do verso de número 6, ele começa a falar dessa obra, daquilo que ele fez e por que ele veio, né, qual era o objetivo de tudo isso, e ele vai falando do verso 6 até o 26, de maneira pormenorizada, o que Deus tinha estabelecido para que ele fizesse, e de fato ele veio e fez. Portanto, é uma obra inteiramente da parte de Deus, e Cristo Jesus, sim, ele veio para aqueles que Deus escolheu, tá? E na eternidade.
se foi na eternidade. A presciência que alguns querem indicar que é Deus conhecendo antes, Deus conhecendo e, portanto, escolhendo, ela cai aqui, porque a eternidade está ligada ao Deus decreta, portanto, Ele conhece. Tá? Então, a presciência, quando diz respeito a essa questão da salvação, da pessoa mais ou menos compreender, Deus vai lá e, no plano eterno, fala, então eu vou escolher que parece que Ele vai aceitar. Isso cai por terra. E, de novo, volto a frisar, isso vai contra a doutrina da soberania. Atos, capítulo 15, verso 11, diz assim, todos os homens, judeus e gentios, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram salvos pela graça. Lá em Atos vai nos mostrar essa relação que vai acontecendo. Fala, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Isso eu já falei que o sacrifício de Cristo Jesus, ele vai para trás e ele vai para o nosso tempo, né? Porque às vezes a gente fica naquela dificuldade de compreender, mas é exatamente isso, né? Plenitude do tempo, Cristo aqui em cima, o sangue dele é vertido para um lado e para o outro, tá? Então, como que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas? Pela graça. Pela graça. Do mesmo jeito que nós. Como que a graça se manifestava? No ato deles, na obediência, na questão dos sacrifícios, né, e tudo isso na forma como Deus tinha determinado, que apontava, todas essas coisas apontavam para Cristo Jesus. Para Cristo Jesus. Mas o próprio ato também, até em alguns momentos, né, remanescentes fiéis, também pertence a uma obra da parte de Deus. Romanos, no capítulo 11, verso 6, também mérito e graça são conceitos que se excluem. Se é pela graça, já não é pelas obras, nós lemos o texto. Do contrário, a graça já não é graça. Portanto, graça e mérito, elas estão em lados opostos, tá? Então, não se pode colocar as duas coisas juntas. A graça divina e o mérito das obras humanas são tão opostos entre si que, se estabelecermos um, destruiremos o outro. Calvino também fazendo exposição em Romanos. Ou seja, se nós juntarmos as duas coisas, é o que muitas vezes nós queremos fazer. Quando eu falo nós, o cristianismo quase que, os evangélicos no sentido dominante, né? Que, na maior parte das vezes, eles querem aliar essa questão do mérito, né, juntamente com a graça. Fala, não, mas tem que ter alguma coisa em nós, né? É difícil para a gente compreender, isso nos humilha, né, nos humilha mesmo, mas é exatamente aí que nós começamos a compreender esse ato de amor da parte de Deus. Então, lembre-se, a graça tem sempre como pressuposto a indignidade daquele que a recebe. A graça brilha nas trevas do pecado. Dessa forma, a ideia de merecimento está totalmente excluída da salvação por graça, como nós temos em alguns textos, como Efésios fala, né, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, tem o pressuposto básico da graça, é exatamente esse, a indignidade daquele que o recebe. Nós precisamos chegar nesse ponto e reconhecer isso. Então, volto a dizer, quanto mais conhecemos a graça de Deus, mais nós começamos a perceber que, de fato, era necessário o sacrifício de Cristo Jesus. Porque, para alguns hoje, o pecado é apenas uma doença. O pecado não é uma simples doença. Tá? Para alguns, o pecado é doença, então aplica-se um remédio, né? Algum remédio. Não. O pecado é muito maior do que isso. O pecado é algo que entrou em nós, portanto, está em nós, de tal maneira que nos atingiu completamente. Atingiu-nos completamente. Então, não é uma questão apenas de alguma coisa que, como eu falei aqui, alguns movimentos entendem assim. Alguns momentos na história, né, as bases do arminianismo, os
Pelágio, né? Pelágio, a história dele, ele começa a se contrapor com Agostinho, né? Pelágio, ele foi criado numa boa família e tal, teve uma boa história de vida, parece que criou sendo bem educado e tal. E aí ele chega num ponto que ele chega a esse entendimento que ele poderia ser salvo porque ele estava um pouco mais adiante. Sempre fui um bom menino, né? Fui bem criado, né? Aí vem Agostinho, e Agostinho reconhece que era completamente depravado, né? E Agostinho o era, mas não é porque Agostinho tinha essas práticas que Pelágio não seria. Quando normalmente a gente esquece que qualquer pecado diante de Deus é uma ofensa à santidade de Deus. Qualquer pecado. Aí alguns entendem, não, mas aqui ele estava mais ou menos limpo, né? É aquela ideia geral de que alguns vão entender que se o sangue nos lavou dos pecados, para um vai um balde, aí fala, não, o meu era só um copinho, né? Pouquinha coisa dá para me ficar limpinho. Agora, para aquele outro, tem que mergulhar no barril lá, para ver se dá certo, né? E não é assim. Qualquer pecado ofende a santidade de Deus e é passível de pena de morte, tá? Nossa eleição caracteriza o reino da graça de Deus como antecedendo a história. Portanto, quando nós falamos de doutrina da eleição, a base, e esse é mais fácil da gente compreender, a base é a soberania de Deus. Tá? A base é a soberania de Deus. Deus elege quem Ele quer. Deus elegeu quem Ele quis. Agora, se você me perguntar qual foi a base para Ele fazer, a única coisa que a palavra de Deus diz foi o seu amor. E por que Deus escolheu a uns e outros não? Por que a pergunta não é, por que Deus escolheu, né, alguém? Ele poderia não escolher ninguém? Então, no ato livre e de amor, para mostrar àqueles que não são, e mostrar exatamente isso, a sua misericórdia, a sua graça, ele deixou alguns seguir no seu próprio curso, nos seus próprios desejos, e a outro ele se revela, ele escolheu de tal forma que, num determinado momento, haverá o chamado, a vocação interna, e ele se renderá a Cristo Jesus e perceberá de fato que, se não fosse pela misericórdia de Deus, ele estaria condenado. Mas é um ato livre de Deus, a soberania de Deus. Tá? Romanos capítulo 11, versos 5 e 6. Isso, nós já lemos esse, né? Vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo... O texto está errado aqui, irmãos. Não existe Gálatas 11. Eu digitei errado aqui. Eu digitei o texto errado. Mas vamos por outro texto. Se for o capítulo 4, verso 5, ele fala, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Né? A ideia de Gálatas, em toda a carta de Paulo aos Gálatas, o fundamento é exatamente esse, desse ato de eleição e da forma como Deus escolhe, não tendo nenhuma condição do ser humano para que isso acontecesse, né? Então, Paulo, falando aos Gálatas, nos mostra isso do começo ao fim. Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Tá?
o texto é bem claro, mostrar que esse ato soberano de Deus está ligado à eternidade, antes dos tempos eternos. Portanto, não é algo condicionado a nós, é um ato soberano da parte de Deus. Então, ela não é condicionada por nossas boas obras, mas nem depende dela, nem da fé, ou mesmo da previsão de fé, mas do beneplácito de Deus. Todos esses textos vão falando a respeito disso, do ato da eleição de Deus, que é exatamente isso. A eleição, ela nunca foi condicionada a boas obras ou a nada daquilo que existe em nós, e nem mesmo a uma fé preveniente, a uma fé anterior, de falar assim, não, aquele ali tem fé. Nós vivemos um contexto nosso brasileiro, que as pessoas elas acham que elas têm uma fé inata, elas têm uma fé nelas mesmo, que não é algo vindo da parte de Deus, mas é elas. Aí elas chegam até fé na fé delas. Não parece meio estranho? Que a pessoa ela tem uma arrogância enorme, que ela fala assim, não vai acontecer, porque eu tenho fé na minha fé. Né? Ela produz algo, ela acha que ela tem algo inato, que não depende da parte de Deus, mas porque ela tem tanto isso, ou muitas vezes as pessoas começam a ligar uma espiritualidade, uma série de coisas, então elas vão entender que elas têm esse merecimento. Mas a eleição nos mostra que esse é um padrão da parte de Deus, onde nós não tínhamos participação. Então, se a fé e as obras são resultados da eleição, obviamente, não podem ser a condição de nossa salvação. Se fé ou as obras são resultados dessa eleição, obviamente, elas não podem ser condição. Lembre-se disso. A fé e as obras vêm depois. É Deus que nos dá. É Deus que gera a fé. Então, ela não é uma condição. Como que a condição ela teria que vir antes? Porque as nossas obras antes, elas não servem para Deus. Lá em Hebreus vai nos mostrar isso. As nossas obras anteriores ao ato de Deus agir em nós, para Deus não serve. Deus não aceita. Se a gente acha que fez alguma coisa, não é. Deus aceita as nossas obras em Cristo, por meio de Cristo, só passando por Cristo, caso contrário, nada feito. Em contrapartida, se Deus nos escolheu para sermos santos, é porque, de fato, não éramos. Logo, não foi devido às nossas obras que Ele nos escolheu. Então, a gente vai ver que santificação é um ato após, né, no processo da ordem de salvação. Ele está lá na frente. Né? Então, a ideia se foi para a santidade, é porque nós não éramos. Nós não tínhamos. E no imaginário das pessoas, algumas pessoas elas entendem que talvez elas tivessem um pouquinho de santidade, ou chega em determinados momentos da vida, é aquela coisa da pessoa, ela pensa sempre no pecado assim, olha, eu nunca matei, eu não roubei, aí fala, eu não fumo, eu não bebo, então eu estou bem melhor do que a maioria. Ou chega em determinados momentos e fala, olha, não estou me envolvendo com muita coisa, tal, vivo minha vida quietinho, não converso com quase ninguém, vivo isolado. Então, praticamente, eu tenho uma santidade produzida por mim mesmo. Eu mereço ser salvo. Tem muita gente assim, que ela entende que ela produz uma santificação por ela mesma, falou assim, olha, eu não falo mal de ninguém, porque eu não converso com ninguém. Eu não faço mal a ninguém, que eu, sei lá, eu não consigo, eu nem saio do lugar. E assim as pessoas vão criando protótipos de uma santificação que pode nascer a parte dessa ação de Deus em Cristo Jesus. Santificação não é produzida a não ser pelo primeiro ato de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Ela vem a seguir no processo da ordem de salvação. Senão,
ninguém poderia ter, e nós não temos. Só que esse é algo arraigado na alma católica do brasileiro, que é possível uma santificação sem Cristo Jesus, né, por esses atos de ascese, por exemplo, que eu já citei aqui várias vezes exemplos de ordens, né, eclesiásticas, pessoas que ficam sem conversar 30 anos, isoladas, que não têm contato com o ser humano, que fica enjaulado lá e portanto, são mais santas do que os outros, né? Aquele que olha de fora fala assim, oh, meu Deus, eu não dou conta de fazer isso. Olha que santidade. É uma santidade produzida e as pessoas preferem isso. Para a gente agora em que eles falam, meu Deus, né, que coisa estranha. Mas perceba que as pessoas preferem produzir uma santificação fajuta, se lançando a esses projetos. Ela fica lá 30 anos isolada, ou às vezes comendo pão e água, dizendo que está mortificando a carne e tudo, mas não se submetendo a esse sacrifício de Cristo Jesus, que a partir daí pode gerar a santidade em nós. Ela prefere isso. O ser humano prefere isso, na maioria das vezes. O arrependimento também. O arrependimento envolve mente, sentimento e vontade. Tá? Então, o arrependimento ele é um conceito amplo na Escritura. Consiste em uma mudança de mente ocasionando sentimento de tristeza pelos nossos pecados, que se caracteriza de forma concreta no seu abandono. O arrependimento sincero é uma concessão de Deus, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, lá literalmente metanoia, para a salvação. Segundo Coríntios 7,10, fala, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, de novo, metanoia, né, de Romanos, capítulo 2, 4, Hebreus também 12, 17. Esse ato de mudança, e que a Bíblia traduz com esse nome, coloca como metanoia, nous é mente, tá? É a mudança completa de mente. Isso é um ato soberano de Deus, que vem da parte de Deus e que não pode ser produzido por outra coisa a não ser por um ato de Deus. Ninguém se arrepende profundamente, arrependimento sincero, se Deus não agir antes. Não confunda talvez um remorso, uma mudança momentânea com arrependimento. O arrependimento ele muda completamente. É uma mudança completa. O arrependimento ainda, o conceito de arrependimento envolvendo mudança radical é um conceito cristão sem paralelo. Consiste em voltar-se total e integralmente para Deus. Envolve a atitude de abandono do pecado e prática da palavra de Deus, que consiste nos frutos do arrependimento, né? Aquilo que Atos nos fala. Portanto, se esse arrependimento, esse conceito de mudança, a gente vai ver que é algo da parte de Deus e que muda completamente, você não tem paralelo nenhum, em nenhuma religião, no mundo afora, o conceito de arrependimento dessa forma, porque na maioria das vezes, ou se não todas as outras religiões, elas estão sobre a base de obras. A base dela, o fundamento, são obras. Tá? Por isso que, de vez em quando, irmãos, nós precisamos analisar o mundo a partir da ótica do Evangelho. De vez em quando a gente vê manifestações de povos, se for pela educação, ok, né? Mas, de vez em quando, a gente vê a manifestação que é puramente religiosa, de povos, às vezes, orientais, naquela organização, na forma como age em meio a catástrofes e tudo, a gente fala, olha que coisa maravilhosa, né? Mas aí a gente vai ver que o cerne de tudo aquilo ali, ele tem uma perspectiva completamente fatalista da vida, ele entende que é somente aqui mesmo, ele entende que esse ato que ele faz, ele produz merecimento,
E aí a gente fica batendo palma para algumas coisas que a gente não percebe o viés religioso por trás, que é exatamente uma rebelião contra Deus, uma rebeldia contra Deus e dizendo, nós podemos fazer um ser humano melhor sem passar por esse ato soberano de Deus. Não nos dá a impressão que em alguns lugares do mundo há povos que a gente fala, nossa, parece que tão maravilhoso. E às vezes a gente tem essa impressão, e em algumas religiões aponta para isso. O ato de adoção, como eu falei, nós vamos voltar nessas doutrinas aqui, mas a adoção, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, tá? Lá em Gálatas, Romanos também. Também afirma que este ato histórico amparou-se no decreto eterno, livre, soberano e bondoso de Deus. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É um ato de Deus. A adoção, de novo, é um ato que reside na soberania de Deus. Né? A escolha, a maneira como Deus faz e aquilo que Ele providenciou para que nós nos tornássemos filhos de Deus, filhos dele mesmo, por meio de Cristo, certo? Essa adoção acontece por meio de Cristo Jesus, né? E nós nos tornamos herdeiros com Ele, os benefícios que Cristo Ele alcança, Ele imputa a nós, e assim a palavra de Deus fala que a ressurreição nós temos garantido porque Jesus ressuscitou, por meio dele, primícia, certo? Mas a adoção também, ela não faz sentido se não for com base na soberania de Deus, é um ato livre da parte de Deus. Portanto, a doutrina da adoção, que nos mostra que nós temos agora uma nova identidade, que nós, se a gente olhar para a vida, gente, a partir dessa perspectiva do Evangelho, que traz todas essas doutrinas, a gente começa a ser curado de muita coisa. Já aqui, já nessa caminhada. A gente olha para a questão da doutrina da adoção. Por que a palavra de Deus fala a respeito disso? Se a palavra de Deus falasse, olha, vocês estão salvos, eu tenho só um filho, vocês vão também, já não seria algo fantástico, fabuloso? Aí a gente não pergunta, e por que Deus então quis usar isso? Falar assim, não, eu vou adotá-los. Esses serão meus filhos. Deus faz com que nós tenhamos uma nova identidade a partir dessa perspectiva eterna. Então, muitas vezes nós somos a nossa vida, eu não estou minimizando os problemas que a gente passa aqui debaixo do sol. Só que se a gente começar a imaginar que agora, pelo poder de Deus, nós temos uma nova identidade, e às vezes, muitas vezes, problemas familiares, de abusos, e uma série de coisas que acontecem, às vezes foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, às vezes foi abusado por pai, por mãe, uma série de coisas que acontecem no mundo aqui tenebroso, e às vezes a gente fica olhando para isso, sofrendo nisso, mas aí a palavra de Deus nos dá uma salvação já agora, na trajetória, fala, meu filho, olha para cima. Quem é seu pai? Quem é seu pai que importa na eternidade? É Deus ou aquele que talvez te fez mal? Quem é a sua família? É a que te abandonou agora nesse momento trajetório debaixo do sol, como Salomão diz? Ou a sua família agora é essa da eternidade? Essa doutrina, por isso que eu estou falando desde o início, as doutrinas, elas precisam ser aplicadas na nossa vida, para que a gente possa ser curado e salvo também já. Nós somos salvos, e às vezes a gente pensa de salvação na eternidade, para a eternidade, mas o Evangelho já nos salva aqui. Ele já nos salva aqui. Se a gente voltar a mente para isso e compreender, olha, meu pai é Deus, né? Meu irmão mais velho é Cristo Jesus.
muda completamente a nossa história, muda a perspectiva que a gente pensa a respeito da vida. E tudo isso é um ato soberano da parte de Deus. Portanto, Deus poderia somente nos dar a salvação, mas Ele vai além. A palavra de Deus nos fala agora da doutrina da adoção. Portanto, é livre. De novo, é livre. Não é porque, às vezes, depois da salvação, falar, não, se ficar tão bonitinho e salvo, vou pensar em adotá-los. Aí já não seria também livre. Deus decide isso na eternidade, tá? Essa decisão é da eternidade. Justificação. Jesus é o único que cumpriu perfeitamente a justiça divina. Não existe justificação sem a pessoa de Cristo, pessoa e obra de Cristo. Justificação é o fundamento judicial da santificação. Há uma mudança, né, na nossa condição legal, ou seja, se não houvesse justificação, não haveria santificação. Sabe por quê? A justificação é uma declaração, certo? A justificação nos declara justo, ou seja, nos coloca no outro estágio. A partir daí, nós temos a possibilidade da santificação. Ao contrário, se éramos réus antes, a santificação não entra nesse processo. Então, a base, né, primeira aqui, ó, fundamento judicial da santificação é a justificação. É importante enfatizar que na justificação Deus não declara que o ímpio é santo. Ele declara que, não obstante sua pecaminosidade e indignidade pessoal, ele é aceito como justo, com base no que Cristo fez por ele. Tá? A justificação é a declaração da justiça de Deus. A santificação é depois. É um outro ato. Certo? A capacidade para crer. E aqui está aquilo que a maioria pensa que talvez alguns teriam a melhor capacidade para crer. Deus é quem abre nosso coração e mente para que possamos entender salvadoramente a mensagem do Evangelho. Lá em Atos 3 fala a respeito disso, que Deus abriu o entendimento para que eles compreendessem o Evangelho. Deus não nos elegeu na eternidade porque um dia teríamos fé, mas para que tivéssemos fé. Sem a graça não haveria fé, certo? Então, a fé, ela vem depois, não é antes. Minha fé é simplesmente as mãos... isso é Francis Schaeffer, naquele livro Deus que Intervém, ele fala assim, minha fé é simplesmente as mãos, corrija aí, por favor, as mãos vazias com as quais aceito a dádiva de Deus. Tá? É exatamente isso, mão vazia. Né? Não é algo que alguns aí gostariam de entregar para Deus. Falam assim, eu estou entregando uma pessoa muito boa nas suas mãos, vai precisar de pouca coisa. A fé, o entendimento disso, a gente vai perceber que a fé é produzida também depois. Redenção e remissão dos pecados. Cristo redimiu-nos, levando sobre si a maldição de nossos pecados, pagando alto preço do nosso resgate. Cristo, com seu sangue, reconciliou-nos com Deus, sendo assunto aos céus como nosso eterno e perfeito mediador. Então, essa redenção, remissão dos pecados, tudo isso faz parte dessa obra de Cristo, obra inteiramente de Cristo Jesus, não passa pelas nossas forças. Tá? Abraham Kuyper, no livro Evangelização e Soberania de Deus, ele fala, a fé fervorosa na soberania absoluta de Deus não somente fortalece a evangelização, como sustenta o evangelista, criando a esperança de êxito, que, de outro modo, não poderia ser realidade. Igualmente, nos ensina a ligar a pregação à oração, tornando-nos ousados e confiantes perante os homens, e, ao mesmo tempo, que nos torna humildes e persistentes perante Deus. Quando nós falamos desse ato da igreja, por que a gente evangeliza? De novo, eu preciso falar isso que muitos já falaram ao longo da história. Se eu não cresce na predestinação, eu não sairia para evangelizar. Quem iria crer, gente? Quem iria ser transformado? Essa ideia de que tem um terreno fértil, um coração
que pode alcançar isso aí, a gente vai perceber que se o pecado, ordem lógica, dominou completamente o ser humano, como que pode haver alguma coisa boa nele que ele vai escolher Deus? Se não houvesse a predestinação, não valeria a pena, nós não precisaríamos nem sair para evangelizar, porque não tinha ação nenhuma. E é por causa da predestinação que nós evangelizamos. Então, presbiteriano, que é presbiteriano, ele evangeliza sim. Ele não usa aquele modo, se todos salvos um dia vão chegar, então não precisa evangelizar. Né? Se todo predestinado um dia vai ser salvo, para que evangelizar? Essa não é uma ordem de pensamento lógico de alguém que entendeu a teologia reformada. É de saber que nós temos uma alegria imensa de Deus nos colocar no processo, né, de tudo isso, Deus nos tornar dignos de participar desse processo. Então, nós saímos e pregamos o Evangelho com a certeza de que, se atingir alguém que é eleito por Deus, e aquele foi o momento que Deus escolheu, isso vai acontecer. Um ato de Deus. Parece que nós estamos reduzindo a salvação, de novo, volto a frisar, apenas como um remedinho, uma dipirona para uma febre que o ser humano tem. Não é isso, não. O Evangelho, ele veio exatamente, só um Evangelho tão grande, na morte do Filho de Deus, poderia, de fato, trazer a solução para a humanidade. E aí, nesse ato de Deus, nós sabemos que se em algum lugar nós estivermos falando a respeito da palavra de Deus, e ali houver um eleito, ele vai compreender a mensagem da palavra de Deus. Caso contrário, isso não aconteceria. Então, muito mais do que nos barrar o ímpeto da evangelização, nos dá essa alegria. Gente, que maravilhoso, você não precisa, não é você querendo convencer alguém, não. Né? Vai falar, não, depende de nós, isso aí é só música de televisão, depende de nós, né? Então vamos lá, e a gente tem que fazer, né, uma série de coisas. Por isso que às vezes a gente se perde. Já viu que crente, ele vive fazendo curso para evangelizar e nunca vai evangelizar? Por que às vezes a gente tem esses negócios? Agora tem um método que é infalível. Mas parece que na hora do vamos ver a gente deixa de ser presbiteriano, né? Não, a gente deixa de ser reformado. Fala assim, gente, evangelizar é você falar aquilo que Cristo fez na sua vida, falar quem Cristo é. Olha, ele veio para isso aconteceu. Mostrar aquilo que a palavra de Deus diz, pronto, e acabou. Né? Aí alguns falam, não, agora, se você fizer esse método, esse aqui é infalível. 100 pessoas que você prega, 100 converte. Já está errado por aí, eu acho, já está errado. É bem, bem difícil, não é, que isso aconteça. Você deparou com 100 eleitos de uma vez ali, tá? Mas poderia ser um convencimento humano, convencimento apenas humano. Mas se a gente compreender isso, a gente pararia muitas vezes. Não é que eu estou jogando fora todo o método, tem algumas coisas que às vezes é didática mesmo, nos ajuda a compreender, né? E às vezes tem uma ordem lógica para você falar a respeito do Evangelho, mas há de convir que nós fazemos tanto curso para evangelização e às vezes a gente esquece. Né? E, na verdade, se a gente lembrar sempre, olha, aonde for, a forma que eu falar, se eu falar de Cristo Jesus, foi eleito, Deus vai usar isso. Na história, isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Né? Alguns contam a história de salvação deles. Agostinho, a criança falando lá, cantando a musiquinha, toma e lê. Né? E no decorrer da história, muitos mostram essa ação que não teve preparo nenhum, né? E aí elas vieram a Cristo exatamente por um ato soberano de Deus. Portanto, todas as doutrinas que nós vemos na palavra de Deus, elas têm como fundamento a soberania dele, soberania de Deus. Por mais que isso afete o ser humano hoje,
que gostaria muito de ser proeminente nessa história, o melhor para a nossa vida é reconhecer que nós não tínhamos nada que poderíamos fazer ou nada de bom em nós para que Deus nos escolhesse. Foi puramente a graça soberana de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender isso. Na próxima quarta, nós começaremos a estudar a doutrina do Espírito Santo, que é uma das que às vezes a gente menos estuda, mas que, se você for olhar na teologia reformada, é uma das mais densas doutrinas que a gente tem ao longo da história. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, mais uma vez te agradecer. Quando nós olhamos para a Tua palavra e percebemos o Teu ato soberano de amor e graça, Deus, revelado a nós, Deus, nós nos alegramos e bendizemos ao Senhor, ó Deus, porque de fato seríamos todos condenados, mas o Senhor nos alcançou. Queremos pedir, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos faça deleitar, ó Deus, nessas doutrinas, para que nós possamos, ó Deus, conhecê-lo cada vez mais. E, ó Deus, que essas doutrinas possam, ó Deus, trazer cura para a nossa alma, para a nossa vida. Ó Deus, e assim que nós possamos viver, ó Deus, essa graça superabundante que o Senhor, ó Deus, nos dá. Abençoe-nos, ó Deus, nos leve em paz. Abençoe aqueles que nos acompanharam à distância, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um também. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos.